Prezados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que bom que estarmos mais uma vez sob a permissão do Divino Pastor e estarmos mais uma vez reunidos para estudar. Nosso amigo Rodrigo já está conosco, Mário Penaforte, meus amigos e meus irmãos de fé. É muito gratificante para nós estarmos reunidos. Minha irmã Janete, que está chegando também. Então é muito importante quando nós temos a permissão do Pai Celestial para estarmos trabalhando, estudando, para a gente aprender, para a gente ser pessoas melhores, Isso é muito importante. São oportunidades como essa que estamos tendo nessa encarnação, são oportunidades que nós temos de aprender e compreender as coisas da vida espiritual. São oportunidades que temos para ampliar o horizonte do nosso entendimento. Isso é muito importante, meus irmãos, fazendo jus à vinda aqui para a Terra para se trabalhar, para se melhorar, para sofrer com as nossas dores, mas para aprender a ser feliz também. O assunto de hoje vamos trabalhar com o assunto que fala da emancipação da alma. Quando nós estamos dormindo, o que fazemos? O que estamos fazendo? Aonde nós estamos? A gente sabe que dormir faz parte da fisiologia humana. Ela é importante porque durante o sono nós vamos, biologicamente, vamos restaurar as energias que gastamos com o nosso corpo durante o dia. Tem essa grande propriedade, essa finalidade, mas tem uma finalidade também muito grande, que se trata das questões espirituais. Será que quando a gente está dormindo, o corpo está em estado de repouso? Será que nós, espíritos, estamos ali esperando 6 horas, 5 horas, 8, 9 horas, que o corpo descanse? E enquanto a gente, o ser espiritual, vai ficar ali sentado, esperando que o corpo descanse para nós, seres inteligentes, esperando que o corpo termine de descansar para a gente
se encaixar mais no nosso corpo físico? Será que é assim? Os Espíritos vêm nos mostrar, através da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, educadora por excelência. Ela vem nos mostrar a grandeza e a misericórdia de Deus para conosco. Quanto mais, eu sempre digo, e vou repetir até os finais da minha vida aqui nessa encarnação, quanto mais a gente estuda, se aprofunda na doutrina espírita, na ciência, na filosofia, a gente vai amando muito mais a Deus. Sabe por quê? Porque a gente vê a sua misericórdia. A gente vê que é um Pai que está sempre nos dando condições de crescimento para daí resultar na paz e na felicidade. Então, meus amados irmãos, eu não sei se vai dar tempo de falar todo sobre o assunto, esse assunto, ele é um pouco longo, mas vamos fazer até onde o tempo der, né? Então, na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 8º, quando Kardec perguntou aos Espíritos, durante o sono, veja só, a alma repousa com o corpo? Não é uma pergunta interessante? Que eu acho que até as crianças fazem. Quando a gente está dormindo, o corpo está repousando, o que é que a gente está fazendo? Aonde estamos? E os irmãos disseram assim, durante o sono, o espírito também está repousando? Aí ele diz, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo se relaxam, afrouxam um pouquinho e o corpo não necessita de espírito. Veja só. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Que interessante. Vamos analisar isso aí? Durante o nosso sono, a gente sabe, e a doutrina espírita nos esclarece muito bem, que quando a gente morre, o que é que acontece? Os laços fluídicos que nos prendem ao corpo físico, eles estão apertadinhos, estão ajustados, porque a gente precisa do corpo, não pode soltar, porque se solta todos os laços que nos prendem, veja só, fluidicamente, o que é que vai acontecer? O desenlace, a desencarnação do corpo. Mas durante o sono, os laços folgam um pouquinho e nós espíritos temos a possibilidade de, com o nosso corpo perispiritual, se libertar um pouco, ou pode ser até muito, e sair. É aí que está chamada a emancipação da alma. Eu sempre gosto de trazer um exemplo, porque o exemplo ele faz com que a gente entenda mais, né? Destrechar melhor o nosso entendimento. Eu gosto assim. Eu até gosto quando as pessoas falam e dá um exemplo, materializa o pensamento. Mas eu tenho uma experiência. Eu tenho uma amiga que há uns anos atrás ela me procurou, preocupada, estava muito aperreada. Por quê? Porque a filha dela veio falar, ó mãe, eu tô preocupada porque toda vez que eu vou dormir, boto os meus filhos na cama, me deito ao lado do meu marido, não demora muito não. Daqui a pouco eu me vejo
dentro de casa, andando dentro de casa, e o que me preocupa, que eu não entendo nada disso, é me ver deitada dormindo. Como isso é possível? E ela começou a ficar perturbada. Aí a mãe dela veio falar comigo. Aí eu expliquei que isso é uma causa de emancipação da alma. Dei algumas dicas para ela, né? Então, quando foi um certo dia, ela veio me procurar. Eu indiquei o quê? A doutrina espírita. Que eu nunca vi uma ciência, uma filosofia com resposta para todas as nossas interrogações. E ela se dedicou à doutrina espírita e entendeu que era uma emancipação da alma. Que quando ela dormia, que relaxava o corpo, saía do corpo e estava se vendo ali deitada dormindo. Aí alguém pode dizer assim, então eu estou com medo, porque pode ser que os laços afrouxem demais, eu saia e não volte mais para o corpo. Isso é possível? Não. Só se tiver uma necessidade realmente de voltar para o mundo espiritual, né? Então, mas fora disso, porque está saindo do corpo, não, de forma alguma. Então percebam que a gente observa através desses bem-aventurados, esses espíritos iluminados que vêm trazer para a gente toda essa gama de conhecimento, de informação, faz com que a gente se sinta a pessoa mas até mais livre, que a gente vê que não somos tão prisioneiros desse corpo, porque realmente o corpo representa para nós espíritos uma prisão, mas que Papai do Céu dá momentos de liberdade para que a gente faça outro tipo de trabalho, para que a gente saia e se liberte um pouco. É muito interessante essa questão. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho na pergunta 402. Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que a gente pode apreciar essa liberdade, né? Se durante o sono, como é que a gente fica? E os irmãos dizem assim, a gente pode apreciar essa liberdade do espírito pelos sonhos. Olha, a gente precisa aqui fazer uma observação. Existem pessoas que têm livro para revelar sonhos. Quem sonha com isso, é isso e aquilo. Não é isso que a doutrina espírita vem nos dizer. Não é isso. Não tem essa questão. Se eu sonhar com isso aqui, quer dizer, ainda tem quem jogue no bicho. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem pessoas que dizem assim, se sonhar perdendo os dentes da frente, vai morrer os nossos parentes próximos. O lado de trás deve ser os primos, os tios. E eu digo uma coisa a vocês. Já sonhei milhões de vezes ficando sem dente, perdendo todos os dentes. Não morreu nem um cachorro se eu estivesse em casa. Está tudo vivinho. Os que foram dentro do seu tempo. Como também, se eu sonhar com um número, como eu sonhei essa semana, com 1351, não vão jogar amanhã, não vão perder. Eu sonhei, eu não joguei, mas eu procurei ver o que foi que deu. Longe disso. Então, os sonhos, não está querendo revelar coisas assim que a gente imagina. Os sonhos, sonho mesmo, eles são reais. Aí ele diz assim, crede, enquanto o corpo reposa, o espírito dispõe de mais faculdade do que em estado de vigília. Ou seja, quando a gente está fora do corpo, está dormindo, nós espíritos temos mais outros sentidos. Quer dizer, a gente tem mais condições de ver aquilo, presenciar, sentir, observar aquilo que a gente não vê no estado que está acordado. Aí ele diz, tem o conhecimento do passado, quando a gente dorme, e algumas vezes previsão do futuro.
Será que isso acontece com todo mundo? No decorrer do trabalho a gente vai ver. Pois bem, adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja nesse mundo, seja em outro. O que quer dizer que quando a gente dorme, eu posso me encontrar com você, Lenice, que eu estou vendo aqui, com o céu e outras pessoas. A gente pode se encontrar mais tarde. E é tão interessante, eu já é tão convicto disso, que às vezes meu Paulinho, meu sobrinho, diz assim, quando eu me despeço dele, 10, 11 horas da noite, ele diz, e até mais tarde. Quer dizer, há uma possibilidade de a gente se ver mais tarde em sonho. Então, a gente pode se encontrar com pessoas que estão aqui vivendo ainda na Terra, no corpo físico, como a gente pode se encontrar com os espíritos que já estão desencarnados. Acontece isso. Pois bem, aí às vezes, muitas vezes a gente diz, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que nada tem de verdadeiro. Aí os irmãos dizem assim, enganas-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes e verás em uma outra existência ou em um outro momento. Ou seja, a gente pode ver uma coisa que pertence ao nosso futuro, dessa vida agora, pode ser de outras vidas que a gente teve, porque está no nosso, sobre o véu do nosso esquecimento temporário, porém liberto do corpo. Beleza, a gente vê? Então, estando o corpo entorpecido, com sono, dormindo, o espírito esforça-se para quebrar seus grilhões, quer dizer, suas amarras, procurando no passado e procurando o futuro. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Isso aqui está parecendo, sabe com o quê? Está meio assim, semelhante com as experiências de quase morte. Quantas pessoas que teve a experiência de quase morte e quando elas estão no mundo espiritual, pelo menos uma senhora que eu conheço, uma senhora sem nenhum conhecimento, não tem religião, por sinal ela, não tem nenhum conhecimento de nada, assim, espiritualidade, mas ela falou uma vez, dizendo para mim, que uma vez ela teve bem mal, e entrou numa dimensão, ela disse assim, entrei no mundo, ali a dimensão dela falou, entrei no mundo. Era tão bonito, muito agradável, um lugar de muita paz. Eu não queria mais voltar, mas eu não me lembro, alguém falou assim, não, você não pode ficar aqui, não é teu tempo. Olha, gente, o que eu acho interessante, o que eu acho bom a gente saber de toda essa realidade, porque veja bem, a gente passa a viver melhor aqui na Terra, com mais satisfação, com mais alegria. Por quê? Porque a gente sabe que estamos hoje aqui, né? Muitas pessoas também não estão doentes, estão felizes, mas tem pessoas que às vezes estão numa situação muito difícil. E ter a certeza de que estamos hoje aqui, mas que aqui não é a vida real. Nós somos espíritos estagiando neste planeta, já diz os espíritos. Pois bem, e ter essa certeza de que amanhã estaremos numa outra dimensão é muito consolador. Dá um sentido maior da nossa vida e também nos chama para uma responsabilidade. No Livro dos Espíritos, esse livro que eu estou aqui, na pergunta 165, ele tem uma pergunta que é muito interessante, ele diz assim, os Espíritos respondem todas as nossas necessidades. Ele diz assim, o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que a gente tem durante a morte. Veja só onde eu quero chegar.
aonde eu quero chegar. Será que com esse conhecimento espiritual que a gente já tem, que importância ele tem quando chegar o momento do desencarne? Vocês já viram essa pergunta e essa resposta? Já pensou nisso? Pois bem, os espíritos dizem que é importante porque a gente vive o hoje com a visão de futuro. É bom. Você está aqui hoje, é como você diz, vamos viajar, vamos. Você conhece ali? Não, nunca vi falar. Você não sabe se lá é quente, se esse lugar que você vai é frio, como é que as pessoas se alimentam, você não sabe de nada. Quando você chega lá, você fica meio perturbado. Mas você tendo conhecimento do lugar, você já se prepara espiritualmente, psicologicamente, né, já é diferente. Mas também tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso. O que é que vai dar uma condição de uma suavidade espiritual quando sairmos do corpo físico? O que é mais... É bom saber, né, que vai acontecer, mas o que é mais importante? Eu sei que vocês estão pensando na resposta já. É exatamente o bem que a gente fez. Olha, o bem que a gente fez, o amor que a gente desenvolveu, a tolerância que a gente aprendeu, o amor que a gente tentou exercitar. Embora a gente sabe que isso para a evolução que nós temos não é tão fácil. Mas o verdadeiro espírita, como diz os irmãos, é aquele que faz todo o esforço para domar suas más inclinações e se tornar criaturas melhores. Então a gente já vê que é bom conhecer, ter uma visão do mundo futuro, mas independente de qualquer religião, o que eu acho isso muito bom, porque veja que a doutrina espírita diz assim, fora da caridade não há salvação. Então eu posso ser evangélico, eu posso ser católico, eu posso ser budista, eu posso ter qualquer religião. Que vai determinar a minha chegada com paz, com tranquilidade, com menos perturbação, é aquilo que a gente desenvolveu em questão de virtudes. E que, aí você diz, quando a gente morre, há uma perturbação? Tem sim. E temos também quando a gente acorda. Quando a gente acorda. Eu tenho uma experiência de uma amiga minha que ligou, eu estava dormindo, e ela ligou, oi Norma, eu digo, opa, olha, não sei o que, eu digo, olha, dá 2 minutinhos aí, porque deixa eu acordar, que eu sei que você está falando, mas eu não estou conseguindo raciocinar. Tirei o telefone do ouvido, me situei, agora estou acordada. Pronto, agora eu posso falar. Então, quando a gente dorme, nós temos esta possibilidade de visitar, de ir ao encontro de pessoas, de lugares que a gente já tem um certo conhecimento. Veja só. Inclusive o próprio Divaldo, numa das palestras dele, ele disse que estava fazendo uma palestra e de noite, quando ele foi dormir, uma das pessoas que estava na palestra, ele viu quando ela entrou no quarto que ele estava. Veja só. Não sei qual foi a necessidade, o interesse, mas a pessoa estava lá para se encontrar com ele durante o sono. Então é muito bom saber que a gente também dispõe de momentos agradáveis. Embora às vezes a gente tenha um sonho ruim, a gente vai chegar lá também. Mas vamos dar prosseguimento. Aí ele diz: pobre homens que pouco conheceram os fenômenos mais simples da vida. Quando a gente diz que a doutrina espírita é a terceira revelação, primeira Moisés, segunda Jesus, vem a doutrina espírita como terceira, colocando luz na escuridão da nossa falta de entendimento, mostrando aquilo que não éramos capazes de entender na época do Cristo, mas que hoje já temos condições de entender, não tudo, claro, mas muita coisa.
Aí ele diz: o sono liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Aí eu pergunto, por que ter medo da morte? Se a gente toda noite faz esse exercício, toda noite a gente faz um exercício da morte. A gente dorme, fica descansando o corpo, a gente sai. E a morte também não é assim? Esse deslocamento espiritual. Então é um grande exercício que a gente faz toda noite. Não precisa ter medo da morte. Os espíritos dizem que a morte é penosa, não é fácil, para aquelas pessoas que vivem fazendo o mal. Não é fácil. A perturbação é imensa. Mas quem tenta viver uma vida mais segundo as leis de Jesus, de Deus, procurando fazer sempre o bem, ajudando as pessoas, colaborando, não só nas coisas materiais, mas acima de tudo, e principalmente, nas questões morais e espirituais. A caridade moral que a gente pode fazer com as pessoas. Isso aqui determina. Pois bem, espíritos que se desligam logo de mandar da matéria, em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Ora, ele está dizendo que pessoas que tiveram sonhos inteligentes têm facilidade de se libertar na hora que dormem. Pá, libertou-se. O que quer dizer sonhos inteligentes? Antes de ler aqui, eu vou dar uma explicação curtinha. Sonhos inteligentes são aqueles sonhos que a gente faz de uma maneira, como diz, inteligente. A gente já trabalha no mundo espiritual antes de partir definitivamente para lá. Quantas pessoas que quando dorme vai fazer algum trabalho no mundo espiritual, tem projetos, realiza grandes trabalhos, seja na parte de construção, vamos dizer assim, energeticamente em construções, seja em trabalhos de ajuda humanitária. Então, os sonhos inteligentes são aqueles que, quando a gente se liberta do corpo, a gente vai fazer trabalhos importantes no mundo espiritual. É tanto que, quando você está fazendo um trabalho, tendo esse sonho inteligente, você está realizando grandes trabalhos no mundo espiritual, quando você se desencarna definitivamente, o que vai acontecer? Vamos continuar o trabalho que a gente fazia quando ainda estava aqui. Estamos no mundo espiritual, trabalhando naquilo que a gente fazia, né? Quantas pessoas, por exemplo, saem do corpo durante a noite, pessoas que têm vamos dizer, essa tendência, essa vocação, esse desprendimento, sai do corpo físico, vai para os hospitais trabalhar, vai para as casas de repouso, vai em busca do carente, do necessitado. Quantas pessoas fazem isso? Veja só, no livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, ela diz, o guia espiritual dela diz o seguinte, que muitas vezes, ou quase sempre, os instrutores, os guias espirituais dos médios, leva esses médios para lugares ou ambientes inferiores, fazer o quê? Eles vão para esses lugares ajudar aquelas criaturas que estão numa situação espiritual muito dolorosa. Poderemos chamar de umbral, podemos. Estão numa situação muito dolorosa. Então os médios, eles são levados, né? Tá no livro Devassando o Invisível, na questão, no capítulo que fala de mundos inferiores. Então os médios, né,
são levados, como nós também podemos ser levados pelos nossos anjos de guarda, pelo nosso guia espiritual, para fazer esses trabalhos, né, que se transformam em sonhos inteligentes. A gente não fica, né, só preso aqui, vamos dizer assim, inativos, né, esperando o dia amanhecer para o pobre do espírito tomar o corpo de novo. Não. Porém, tem também aqueles sonhos, e que muitas vezes a gente sonha, e que não é agradável. Eu tive uma experiência, uma noite, segunda noite, na terceira noite eu disse para o meu... Primeiro falei com Jesus, né? Que a primeira pessoa que a gente deve chamar é Jesus. Depois eu pedi ao meu anjo de guarda: não me deixe, por favor, voltar àquele local que eu fui. Era um ambiente sombrio. Não sei o que é que eu ia fazer lá. Não sei se ia fazer algum trabalho, não sei. Não sei se eu estava achando bom aquele ambiente. Eu sei que no meu estado de vigília, aquele ambiente era muito ruim para mim. E graças a Deus, eles me atenderam, viram a minha angústia, né? Porque eu não queria estar naquele lugar, um ambiente horrível, né? Pois bem, então, quando os espíritos dizem assim, quando a gente for dormir, faça suas orações, tenham bons pensamentos, não fiquem, muitas vezes, conversando certo tipo de assunto que perturbam, que cria uma egrégora, um ambiente negativo, né? Porque a gente se envolve nesse ambiente negativo e quando a gente se desprende, a gente procura ambientes que não são agradáveis. Inclusive, muitas vezes, os próprios espíritos inferiores, que não têm interesse em ver o nosso progresso, estão já nos esperando. Então, é muito importante que a gente se conecte com a espiritualidade, pedindo ajuda quando for dormir, para que a gente possa ter até sonhos inteligentes. Veja bem, mas vamos dar continuidade, porque esse assunto é muito longo. Eu vou tentar fazer um resumo das primeiras perguntas. Aí ele diz: com eles viajam, quer dizer, conversam e se instruem. Nesse sonho inteligente, a gente conversa, a gente se instrui, né? É interessante, trabalhando mesmo em obras que encontram prontos quando morrem. Veja só que interessante. Eu hoje de noite, eu me deito, eu durmo e não acordo mais. Cheguei lá, aí eu vi que eu tinha sonho inteligente. Estou lá vendo uma obra que eu já estava construindo. Você também. Mas não quero essa noite não, né? Porque eu ainda estou esperando a pandemia ir embora para eu voltar para o caminho da luz, né? Pois bem, encontrar vocês e dar um abraço. Pois bem, isso deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, porque morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Todavia, porém, a massa dos homens que na morte devem ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os evocam. Meus prezados irmãos, a doutrina espírita, ela não é a doutrina única que salva, nessa salvação que se fala, não. Ela nos esclarece muito. Então, por que a gente, que já estamos tendo essa oportunidade, né, de estar trabalhando, que horas são, meu Deus? Às 8h10, fico preocupada com o relógio. Está trabalhando com todos esses assuntos que está além do pensamento da massa em geral, que o bom seria que todo mundo compreendesse isso. A gente seria mais feliz, a gente teria uma responsabilidade, mas valeria a pena. Pois bem, então é muito importante a gente começar a aprender, ou tentar
fazer uma modificação para que a gente tenha sonos e sonhos muito melhores. E os espíritos dizem: o sono influi mais do que pensais em vossa vida. O sono, os sonhos, aliás, eles influenciam muito na nossa vida. Quantas vezes a gente vai dormir com um problema e diz assim: meu Deus, o que é que eu faço? Não consigo ver uma saída. E dorme. E quando acorda, já sei. Descobri o que é que eu tenho que fazer. Eu fui ao encontro de amigos espirituais e lá eles me deram informações, me deram uma dica na minha libertação do corpo. Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de conversar com esses irmãos. E aí, a gente tem a resposta. Isso é muito, saudável. Isso é muito consolador. Isso dá ânimo para todos nós compreendermos a necessidade que a gente tem de ter bons pensamentos, Nunca ter pensamentos negativos. Pelo contrário, é procurar desenvolver os bons pensamentos. Isso é que interessa para todos nós. Pois bem, aí ele diz: o sono é a porta que Deus lhe abriu até seus amigos do céu. E é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final deve devolvê-los a seu verdadeiro meio. São momentos, por isso que eu digo, Deus é amor, Deus é misericórdia. Quando Ele nos propicia essas oportunidades de se libertar um pouco do corpo e em busca de um trabalho edificante. Veja só, segundo os estudos, uma pessoa que vive 75 anos, a gente dorme 75 anos, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Será que a gente não dorme? 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então uma pessoa que vive até 75 anos, se ela desencarnar com 75 anos, ela dormiu 25 anos. Dormiu 25 anos. Você acha que Deus iria permitir que a gente vivesse 50 anos puramente fisicamente, aliás, 75 anos puramente vida material? Isso não seria subestimar a inteligência divina? Esse tempo que a gente dorme é o tempo que a gente tem uma vida ou um trabalho paralelo à vida material para despertar o conhecimento. Ajuda. Muitas vezes, vou dizer o seguinte a vocês: uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho, ela sofre, não sofre? Então, de noite, quando ela vai dormir, ela faz uma oração: Senhor, me dê condições de encontrar com meu filho. O coração está doído de saudade. A minha alma sente uma dor profunda pela saudade. O que acontece, não mais das vezes? A mãe dolorida, sofrida, ela se encontra com seu filho. Ela suaviza a sua saudade. Mas ela não pode lembrar, não lembra, mas ela sente uma coisa, sabe? Eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo uma felicidade, eu estava tão angustiada e não estou. Porque nem tudo que se passa no mundo espiritual passa no nosso cérebro. Não passa no nosso cérebro. Então a gente se encontra com essas pessoas e a nossa dor é suavizada até o dia em que, de fato, vamos nos encontrar. É uma beleza
a certeza de que o nosso amor não está perdido. Um dia a gente se encontra. Pois bem, e o sonho, os irmãos dizem, é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre o que viste. Ah, eu não sonhei não. Quando a gente não se lembra de um sonho, a gente fala assim, eu não sonhei não, essa noite eu não sonhei não, sonhou. Até porque, biologicamente, a psiquiatria fala da necessidade da gente dormir, como uma espécie de uma descarga neurológica, não sei o que é, porque eu não entendi essa área, mas até nisso o sono é muito importante. Mas dentro da parte psicológica, espiritual, o sonhar, a gente sonha. É porque, prezados irmãos, veja só, nós somos prisioneiros de um corpo físico aqui na Terra. E com 5 sentidos, você acha que a gente ia ver tudo? A gente até para enxergar aqui, a gente está de óculos de grau. Imagine enxergar as coisas que são sutis do mundo espiritual. Mas quando a gente perde o corpo físico, que a gente está vendo com os olhos da alma, não são os olhos físicos, não, os olhos da alma, a visão é diferente. Os sentidos são ampliados, né? E é isso que a gente precisa compreender para que a gente possa adquirir mais segurança naquilo que a gente tem, nós somos verdadeiras potências. Olha, eu estou vendo aqui pelo horário que não vai dar tempo de dar esse trabalho todo, mas eu vou fazer vamos fazer uma análise aqui. O sono para a gente ter essa emancipação da alma, é preciso que a gente tenha um sono completo. Os espíritos estão perguntando aqui. Aliás, Kardec perguntou. E foi que os espíritos responderam? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Tem pessoas que elas estão, vamos dizer aqui, sentada, dando aquele cochilo. Quando, naquele cochilinho, naquela coisa que você vai adormecendo, você já está meio entorpecido, né? Aí, você já está se libertando. Tem a projeciologia que se dedicou muito a esse trabalho. Ela faz um trabalho muito interessante desse desprendimento. Não precisa muito tempo para você, né, se desprender, não. Aí ele diz, não precisa muito tempo. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Veja só, quando a gente se desprende dessa força, dessa energia vital que a gente tem aqui, a gente vai se desprendendo, vai dormindo, tal, e a gente sai. Essa emancipação, gente, ela é espetacular para todos nós. E às vezes a gente tem um sonho também, eu vou falar rapidinho porque às vezes alguém diz assim, vamos dizer essa pergunta que a gente vê. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte, aí ele diz, frequentemente ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência quando a gente se desliga. Muitas vezes os espíritos não são todas as pessoas. É preciso ter preparo. A gente sabe quando está perto de voltar ou não. A gente sabe o dia de voltar. É o que eles estão dizendo. Outra pergunta. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazê-lo experimentar a fadiga quando retorna? Às vezes a gente dormiu, passou o dia, às vezes acorda, às vezes cansado. Aí eles dizem, sim, porque o espírito tem um corpo como o balão cativo tem um poste. Um balão que você bota no poste, ele balança, o poste sente isso. Se você bater no poste, você sente que ele, sabe, ele está sentindo, porque ele não está ligado, não foi desligado totalmente. Então, ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste,
A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar uma certa fadiga, né? Uma certa fadiga. Muitas vezes a gente tem uns tipos de sonho que diz assim, poxa vida, isso não faz sentido com nada. Não faz sentido com nada esse sonho que eu tive. Não faz sentido, porque muitas vezes a gente viu lá no mundo espiritual, quando chega aqui, começa aquilo que a gente vivenciou, a gente traz para as nossas atividades aqui na Terra, na nossa vida. Então, não faz nenhum sentido realmente. Não faz. Mas eu não poderia esquecer de dizer uma coisa, meus irmãos. Cuidado com a nossa maneira de viver, porque eu até já falei um pouco lá atrás, que quando a gente procura, né, quando a gente tem uma vida desregrada, que vive mais para a materialidade do que para a espiritualidade, quando a gente dorme, a gente também sai para lugares horríveis. Tem pessoas que, quando está aqui no seu estado de vigília, que está acordado, ele não tem coragem de ir para certos ambientes. O nosso mundo íntimo, gente, é muito... Só quem sabe sou eu, só quem sabe é você do seu mundo íntimo. Aí você não tem coragem aqui porque você tem autocensura, porque isso, aquilo e tal. Mas quando você se desprende, você procura ambientes que não são nada agradáveis. São nada agradáveis. Então aquilo lhe causa um problema, uma situação muito difícil, muito angustiante até, certo? E também tem um tipo de sono que você diz assim, isso não faz sentido também, mas acontece o seguinte, veja só, quando a gente está com uma preocupação muito grande, quando a gente dorme, que às vezes a gente não se desprendeu totalmente, está, como diz, está entre o céu e a terra, na forma de dizer, não desprendeu. Aí você tem um leve desprendimento, então você não consegue se libertar. O que é que acontece? Quando você acorda, você não viveu um sonho real. Não é um sonho real. Por quê? Porque você não se desprendeu totalmente. Aí você, que estava com todo aquele problema na sua cabeça, sonhou com aquilo ali. Você não conseguiu fazer, vamos dizer, esta saída tão importante para encontrar um meio de encontrar um motivo, uma forma de você trabalhar com aquilo. Você não teve um desprendimento total. Então é preciso que a gente tenha um sono profundo para ter sonhos inteligentes. E aí, por isso que muitas vezes, olha, eu queria destrinchar mais isso, mas o tempo é muito curto. Eu não queria deixar uma coisa aqui de falar para vocês. Quando a gente diz, eu não sei muita coisa. Tem gente que acha que a gente está querendo esnobar. Como uma vez eu fazendo uma palestra num centro, e eu disse que eu não sabia muita coisa. Aí um irmão que estava lá na frente disse assim, sabe, você sabe. Eu disse, não sei. Mas você não estuda? Por isso que eu acho que eu não sei. Porque quando a gente estuda, a gente sabe que não sabe muito. Como já disse o grande filósofo grego, só sei que nada sei. Porque o estudo, o conhecimento é infinito. Então a gente não sabe tudo. E quem disser que sabe tudo é porque não sabe nada. Então, veja só, eu já abri esse livro dos Espíritos não sei quantas vezes, né? Não sei quantas vezes durante essa minha vida aqui na Terra, né? E interessante é que eu não encontrava uma resposta para uma coisa que acontecia comigo. E você sabe quando foi que eu descobri isso? Como é que acontece isso? Descobri isso hoje. Eu já li tanto isso aqui e não tinha despertado. A pergunta é a seguinte: parece nos ouvir algumas vezes em nós mesmo palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Às vezes a gente escuta, parece que eu ouvi, sabe, algumas vezes palavras, né, pronunciadas e que não tem nenhum sentido com a minha preocupação. Aí os irmãos disseram assim, sim,
e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Às vezes eu dizia assim, meu Deus, eu não estou totalmente, eu não estou dormindo, mas não estou totalmente acordada. E eu vejo algumas imagens, eu vejo algumas vozes, assim, palavras que eu não estava pensando naquilo. Aí agora repare a resposta nessa outra pergunta, 409. Frequentemente, em estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figura das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes dela. É isso um efeito de visão, de imaginação, ou seja, eu estou vendo as imagens, eu estou relaxada, mas não estou totalmente dormindo. Eu estou vendo umas imagens, eu estou vendo umas vozes. Eu me perguntava. Aí ele diz assim, estando o corpo entorpecido, não é totalmente dormindo, o espírito procura quebrar seus grilhões, ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Não é bacana, né? Não é muito bom a gente aprender essas coisas? Como é que eu, mais de 40 anos, vendo esse livro, e eu não entendia porque era que eu escutava, eu via coisas assim, eu não estou dormindo, mas eu também não estou tão acordada. Quando é hoje, prezados irmãos, eu vejo no Livro dos Espíritos. Olha, eu sempre digo, eu preciso muito dessa doutrina. Eu preciso muito, porque a sede de querer aprender, a sede de querer conhecer, me faz uma pessoa mais feliz. Porque é nesse buscar de entendimento que eu vejo a força de Deus, de Jesus, dentro de mim, dentro de nós. Quando a gente entra em oração, por exemplo, Senhor, me ajuda, Senhor. Está difícil para mim, Mestre Jesus. A gente sente que uma força chega dentro de nós, sabe? E ela responde essa doutrina maravilhosa, amorosa, educadora, vem trazer todo esse entendimento para a nossa vida. A gente só tem muito que agradecer a Deus, meus irmãos. A gente tem muito que agradecer a Jesus pelo seu infinito amor para conosco. E só nos resta corresponder a esse amor de Jesus, trabalhando com as nossas imperfeições, procurando ser pessoas melhores, se desenvolver espiritualmente, procurando ser mais suave, sabe? Como diz a vez nossa irmã Ceci, a gente tem que amansar esse burro, esse animal grosseiro que temos dentro de nós. E importante a gente aprender e, acima de tudo, exemplificar. Saber tudo não quer dizer doutrinado. Você pode ser muito bem informado e não. Qual é o melhor entre um e outro? Ser doutrinado. Porque a doutrina, o evangelho, quando entra em nós, a gente se torna pessoas melhores. E é esse trabalho que a gente precisa fazer. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma prece final, que eu acho que ainda tenho uns minutinhos. Mas eu só tenho que agradecer a Deus as vibrações de vocês, que são irmãos que eu tenho. Vocês todos fazem parte da nossa vida, da minha vida. Eu só tenho que agradecer. Vocês são os meus irmãos, tem os consanguíneos, tem os espirituais.
Então eu só tenho que agradecer a Papai do Céu por isso. Mas vamos fazer uma prece final e agradecer? Vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e dizer: Mestre amigo, Senhor, o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor que desse amor imenso trouxe para todos nós a palavra que consola, o amor que nos fazem criaturas melhores. Nós só temos que te dizer, Senhor Jesus, muito obrigado, mestre amigo. Ilumina os nossos caminhos. Dai paz aos aflitos. Consola os angustiados. Dai paz àquelas criaturas que estão perdendo seus filhos para as drogas, para os vícios de um modo geral, Jesus. Dai a essas mães força, coragem, esperança. Abençoa os nossos velhos, as criaturas, os velhinhos que já contribuíram com a sua vida aqui na terra. Que eles possam, no seu momento de desencarne, ter paz e tranquilidade. Abençoa nossas crianças. Abençoa todas as casas espíritas que trabalham, Senhor, por amor, pelo teu amor. Obrigado a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Maria, muito obrigada, Senhora, por tudo que recebemos de ti. E neste momento de recolhimento, derrama as energias que tu tens, Senhora, com teu amor infinito sobre todos nós, em todos os nossos lares, onde estivermos, Senhora, que possamos sentir a tua presença, a presença do teu Filho maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja conosco. Meus irmãos, muita paz, muita luz, muita alegria no coração. Mais uma vez, muito obrigada. Que Deus nos abençoe.